Olá, sou Ícaro Silva e hoje vamos apresentar aqui um artigo denominado de Existência e Diferença, o racismo contra os povos indígenas. É um artigo que foi escrito por Felipe Milanes, Lúcia Sá, Ailton Krenak, Felipe Cruz, Elisa Urbano, Genilson dos Santos Pataxó, publicado em 2019 pela revista Direito e Praxis do Rio de Janeiro. Bom, o artigo está dividido em 8 partes, da introdução à conclusão. Então, a introdução e o objetivo vai discutir uma das formas mais invisibilizadas, de racismo no Brasil, o racismo contra os povos indígenas. Então, os autores vão destacar aqui que há um vazio na literatura sobre o tema e buscam dar voz aos intelectuais, artistas e lideranças indígenas para refletir sobre as suas experiências e percepção de racismo. Essa pesquisa ela vai se basear em dois encontros realizados em 2018 em Cachoeira e Salvador, em Bahia. Então, esse texto ele inova ao deslocar o foco do pesquisador não indígena e criar um espaço de fala para os próprios indígenas, trazendo o reconhecimento do racismo como um fenômeno estrutural e histórico. O segundo tópico, ou a segunda parte, que se trata sobre um racismo disfarçado. Então, os autores nesse ponto eles vão abordar o apagamento histórico dos indígenas no debate sobre o racismo e a ambiguidade do Estado brasileiro desde o período colonial. Mesmo reconhecidos na Constituição Federal, os povos indígenas ainda enfrentam os ataques políticos e jurídicos, seja de ruralistas, missionários, mineradores. Então, o artigo vai fazer uma denúncia à permanência do mito da democracia racial, que mascara o racismo com o discurso da mestiçagem e da harmonia entre raças. Então, esse texto vai expor como o racismo brasileiro se afirma por meio da sua própria negação. Não somos racistas, abre aspas, não somos racistas, fecha aspas, o que torna mais difícil combatê-lo. Então, por meio, às vezes é difícil a gente entender um pouco a profundidade de certos discursos, quando a gente não tem um conhecimento mais profundo sobre os temas, Então, é muito mais fácil, pela falta do conhecimento desses temas, a gente cair em retóricas rasas, sobre retóricas que têm, às vezes, o objetivo só de venda, voltado mais para o capital, Então, esse racismo disfarçado, ele é muito claro, muito claro através dos discursos, como diz, não somos racistas, mas geralmente a gente observa isso, e por trás dessa fala há um racismo guardado, retraído, que geralmente ele aflora quando surge a oportunidade, Então é interessante a gente sempre fazer a reflexão sobre esse tema, para a gente se tornar mais consciente, combater não só esse tipo de racismo, mas as outras distintas formas de racismo que de fato existem, Então, através do conhecimento, da leitura, a gente consegue combater esses racismos, A terceira parte vai tratar sobre a invisibilidade acadêmica, onde que a historiografia tradicional e a antropologia raramente reconhecem o racismo contra indígenas como um tema legítimo. Então, os autores como João Monteiro e Darcy Ribeiro são destacados por romperem com essa lógica ao revelar o genocídio e a exploração dos povos indígenas na formação do Brasil. Então, aqui nessa parte, existe uma crítica contundente ao confinamento racial do mundo acadêmico brasileiro, que exclui intelectuais indígenas dos debates teóricos e das universidades. Então, hoje a gente tem
um grande escritor, né, que é o Daniel Mondukuru, o escritor, professor, um grande ativista indígena, que hoje ele compõe uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Então aqui é um exemplo de uma grande representatividade, né, dos povos indígenas, né, onde ele pode fazer a sua fala em defesa dos indígenas, né, e representar, né, mostrar que existe literatura indígena, né, e que ela deve ser mostrada, né. Mostrar que de fato existe o indígena, existe uma história, um contexto histórico, né, que deve ser mostrado, apresentado e valorizado, né. Então aqui a quarta parte, né, do artigo vai tratar sobre Ailton Krenak, a segregação da vida, né. Então aqui o Krenak ele vai denunciar o racismo como um projeto de Estado visível na segregação das aldeias e reservas criadas para isolar os povos indígenas sob a aparência de proteção. Então, para ele, o Brasil pratica um benefício racista. O Estado finge proteger, mas na verdade controla e segrega. Ele relaciona o racismo à separação do ser humano da natureza, né? Uma epidemia global que nega a diferença e destrói a diversidade, né? Então aqui o Krenak ele vai falar sobre o conceito de racismo com a dimensão existencial e ecológica, mostrando que como a negação da diferença e da vida do homem comum na Terra. Interessante, né? Como se o indígena que fosse algo à parte, né? Mas não, o indígena é o ser humano como os outros, né? Então é um projeto de Estado que ele vai mencionar, né? E o Estado ele cria projetos para trazer à tona, né, para beneficiar o indígena, mas às vezes mascara, né? Então vai fazer essa denúncia a partir disso, né? O quarto ponto, ou quarta parte, ou melhor, a quinta parte, que é a negação da existência, né? Que é Kuntum Acroa Gamela, a negação da existência, né? Aqui o autor narra o racismo cotidiano que obriga indígenas a provar sua existência constantemente. Então, o Estado e as instituições como FUNAI, cartórios, universidades, negam sua identidade ao classificá-los como autodenominados indígenas, né? Essa negação está ligada à disputa pela terra, reconhecer a identidade indígena, que é reconhecer o direito territorial. Então, essa fala vai mostrar que o racismo institucional é um instrumento de poder. Negar a existência, né? Negar a existência do outro é negar seu direito de existir em seu território, né? A sexta parte, que é o racismo religioso. Então, ele vai tratar aqui que existem relatos, né, de líderes indígenas, né, como Ruivaldo, Nenzinho Gavião e Dayara Tucano, que revelam o racismo exercido por igrejas cristãs que demonizam as práticas espirituais indígenas, né? O proselitismo religioso é visto como uma forma de apagamento cultural e imposição colonial, né? Então, essa parte vai conectar o racismo religioso à violência simbólica e espiritual que destrói saberes e cosmovisões ancestrais. Que, em outras palavras, né, essas práticas espirituais indígenas são ritos, assim como outros ritos de outras religiões. Toda religião tem os seus ritos, tem o seu ritual de orar, né, de fazer a sua meditação, né, o seu momento, né, de ter esse encontro com o divino, né. Então, isso é um rito. Essas práticas espirituais indígenas, que são demonizadas, né, são ritos, assim como acontecem os ritos, né, nas outras religiões. Faz parte da cultura, né, faz parte da cultura daquele ambiente, daquela região, né, e de fato devem ser refletidas e não demonizadas, né, devem ser entendidas, compreendidas e respeitadas, né. Então,
a próxima parte, que é a sétima parte, que é a fossilização da cultura indígena. Uma das formas mais comuns de racismo é a ideia de que o indígena, abre aspas, verdadeiro, fecha aspas, é aquele que vive isolado, sem tecnologia ou contato com o mundo moderno. Ao usar o celular, estudar ou se expressar politicamente, o indígena é acusado de não ser mais indígena. Então, essa visão racista congela as culturas indígenas no passado e impede o reconhecimento de sua modernidade e pluralidade. O mundo, o mundo gira, né? O mundo muda, a gente muda, né? E o tempo e o espaço vão mudando conforme o tempo vai passando, conforme o espaço próprio vai se decompondo, vai criando novos espaços, novos discursos, né? Alguns discursos ficam, né? Outros são destruídos pelos novos discursos, né? Então, qual é o verdadeiro indígena, né? É como se houvesse um indígena puro, assim como será que existe um brasileiro puro, né? Puro de raças, né? Porque o brasileiro ele é uma mistura entre as três matrizes, né? A indígena, a europeia e a africana. Então, como é que eu vou definir o que é o brasileiro? Então, em outras palavras, como é que eu vou determinar quem é o verdadeiro indígena? Como se de fato houvesse um indígena. Então, esse aqui é o tópico 7. Para concluir, né, essa reflexão sobre esse artigo, o artigo vai propor um reconhecimento do racismo contra os povos indígenas como estruturante do Estado brasileiro. Então, existe uma estrutura, né? E também buscar romper com o silêncio histórico, né? Então, ele vai defender a autonomia das vozes indígenas e a necessidade de descolonizar, né, as instituições, o pensamento e as práticas sociais, né? Então, o texto é tanto uma denúncia quanto um manifesto por um Brasil plural, onde a diferença seja reconhecida como o fundamento da existência, não como motivo de exclusão, né? Então, a gente finaliza esse podcast, né, mostrando que esse artigo vai fazer uma reflexão e críticas, né, sobre a exclusão, como se houvesse um indígena puro, como se não houvesse racismo, né? Então, isso é para mostrar que existe uma estrutura, né, que de fato se volta para conceituar, né, pregar o preconceito através de discursos rasos, né? Então esse artigo vai trazer essa reflexão para a gente se contextualizar a respeito do tema, né? A existência e diferença, né? O racismo contra os povos indígenas. Então, eu sou Icaro Silva, fico por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast.